Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vim trazer mais uma mensagem abençoada para a sua vida, que vai se encontrar em 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 3 ao 7, tá? Que eu vou estar lendo aqui, ó, que vai dizer assim, ó. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais, de ovelhas, perto da estrada. Entrou ali para satisfazer suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Versículo 4. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus não lhe disse que ele entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com que ele quisesse? Então Davi se arrastou de mansinho até onde Saul estava e cortou um pedaço da sua capa, sem que ele percebesse. Versículo 5. Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. 6. Então disse a seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo ele de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido pelo Senhor. Versículo 7. Assim Davi convenceu os seus homens de que ele não deveria atacar Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Ou seja, meus irmãos, acredito que você já deve ter ouvido, já deve ter escutado essa palavra, essa pregação, nessa passagem da Bíblia, né? Mas eu decidi trazer aqui para poder te dar uma explicação a respeito dela, de que eu vejo aqui, né, uma pessoa injusta, né, uma pessoa injusta e uma pessoa justa. Do que? Do porquê injusta e injusta. Estou vendo uma pessoa aqui que está, né, tá perseguindo uma pessoa que não tem nada, né, que não fez nada de errado e que não tem nada contra a outra. Ou seja, só fez absolutamente aquilo que foi ordenado a fazer. E quem é essas duas pessoas? É Saul e Davi. Saul, ele está perseguindo Davi, né? E o porquê que Davi deixa de matar Saul, né? O que acontece? Teve uma época que enquanto o Saul era rei, né? O povo filisteu, estava desafiando numa batalha ao povo de Israel. E Saul, como ele tinha os seus soldados preparados, muito bem preparados, né, com o seu comandante Abner, eles estavam muito bem preparados, já tinha costume já de ir para as batalhas, para poder vencer nas batalhas. O que acontece? O povo filisteu desafia o povo de Israel. Só que esse povo filisteu estava juntamente com o gigante Golias, né, o circunciso. Ou seja, a Bíblia vai dizer que o gigante Golias ele tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, ou seja, bem alto mesmo. Um homem bem alto e muito forte, né? Ou seja, um homem que daria medo pro dia de hoje, entre aspas, né? Pela altura dele, pela postura que ele tem, né? E aí o povo filisteu, né, como Golias era filisteu, ele estava desafiando, ele desafiou o povo de Israel, ou seja, Saul, para uma batalha, para ver quem iria ganhar. Né? Quem ganhasse ia ser escravo da nação, ou seja, se Israel ganhasse dos filisteus, os filisteus teriam que ser como escravo para Israel, ou seja, para o rei Saul. E se o rei Saul, ou seja, o povo de Israel ali, o soldado de Israel, perdesse para os filisteus, o povo de Israel seria escravo dos filisteus, e assim vice-versa. E aí o que acontece? Nessa batalha, nessa briga que estava tendo, né, os soldados se prepararam, E aí que entra a parte de Davi. Por quê? Davi era um menininho, né? Um rapazinho, conforme a Bíblia diz, um pouco a estatura, muito bonito, a aparência dele bonita. Só que ele não tinha a semelhança, ele não tinha a estrutura, ele não tinha a base, né, de como os soldados do rei Saul tinham, né? A estrutura, né? Aquele posicionamento, aquela brutalidade. Ele não tinha esse preparo todo como os soldados do rei Saul tinham. E nesta época tinha 3 irmãos de Davi, o mais velho, de Jessé, que trabalhava para o rei Saul como soldado, né, na guerra. Quando eles iam, esses 3 irmãos mais velhos dele, ele ia. Ou seja, esses 3 irmãos mais velhos de Davi estavam num acampamento, acampado, né? E aí Jessé, o seu pai, pede para poder Davi ir até esse acampamento deles, tá? Para poder ir até eles, para poder saber como é que eles estavam, ou seja, pegar a notícia, levar mantimento para eles e trazer a notícia para o seu pai Jessé para saber como é que os irmãos estavam. E nessa ida e vinha de Davi, que ele sempre ia levar alguma coisa para poder saber como é que os irmãos estavam e para poder voltar, para retornar, para poder mandar a notícia para o seu pai. E logo nesse dia, enquanto Davi estava indo para o acampamento dos seus irmãos, Davi, ele ficou sabendo que tinha um gigante, né, que o povo filisteu, ou seja, um gigante Golias, estava desafiando o povo de Israel. É quando Davi ele pergunta, ele tira a dúvida aos soldados que estavam ali, o que estava acontecendo. E aí, o que acontece? Né? No 1 Samuel 17, do versículo 23, Davi vê
enquanto Davi estava conversando com um dos soldados, Davi ele vai ver que Golias está avançando e desafiando o povo de Israel a uma luta, né, a um conflito. E aí o povo, por ver o tamanho de Golias, que era enorme demais, muito bruto, muito grande, né, eles recuam, né, eles se apavoram e eles recuam, eles não vão para frente da batalha. E é quando Davi pergunta, né, o que estava acontecendo, e ele responde. E aí Davi pergunta, né, Davi vai perguntar 1 Samuel 17 ao 26, né, capítulo 17, versículo 26, Davi vai perguntar para um dos soldados o que daria, o que ganharia, o rei Saul daria para quem conseguisse matar ao gigante Golias e qual a recompensa que o rei daria para quem ganhasse. E aí o povo ali, os soldados, estavam explicando que quem ganhasse, né, a família desse homem que ganhasse a batalha, ou seja, matasse o gigante Golias e arrancasse a cabeça dele para levar para o rei, não precisaria mais de pagar imposto, ou seja, daria filha, teria honras e tal e tudo mais, né? Então, o que acontece? Davi, por saber disso, é a hora que Davi, ele começa, né, Davi ele vai e desafia a Golias. Só que o que acontece? Davi chega até o Saul e pede a Saul para que Saul viesse liberar Davi, né? Para que Saul viesse liberar Davi e fosse para poder confrontar, né? Fosse para poder confrontar e matar Golias. Só que o que acontece? Saul, ele fala para Davi, né, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 33, fala para Davi que ele não passava de um rapazinho, ou seja, pouca estatura, né? Ele não tinha bagagem suficiente, ou seja, ele não tinha certo costume. Davi ele não ia, né, para poder ir para as batalhas para poder lutar contra os soldados guerreiros, né, das nações. Conforme a Bíblia fala, né, que eram os guerreiros, né, o pessoal que era soldado já tinha preparo ali físico ali para poder confrontar os outros soldados das nações vizinhas. Então o que acontece? Saul ele vai pautar isso para Davi, né? E aí Davi ele explica para Saul que ele já havia lutado com urso, com o gigante e tudo mais e tal. E aí o que acontece? Saul libera Davi, né? O Saul vai liberar Davi para que Davi viesse, né? Para que Davi viesse e até o gigante Golias. E é quando ele se depara com o gigante ali, o gigante começa a caçoar de Davi. Enfim, Davi mata Golias, pega a cabeça de Golias e leva até Saul. E aí, o que acontece? Saul, por sua vez, no capítulo 18, né, do versículo 17, vai dizer assim, ó: então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha, eu darei em casamento a você. Ou seja, Saul cumpriu a ordem, Saul cumpriu a promessa que ele fez. Só que aí Saul também colocou Davi como comandante, né, do seu exército ali, né, do pessoal ali, né, como soldado do valente das lutas das batalhas, porque Saul imaginou assim que colocando Davi como soldado valente, indo para a batalha, Davi iria morrer rápido. Ou seja, Davi começa a ganhar uma certa fama, né? E aí foi que quando Davi cria uma certa inveja, né? Davi cria uma certa inveja de Davi, Saul cria uma certa inveja de Davi, que vai se pautar em 1 Samuel 18, ao versículo 7, né? Que aí as mulheres começam a cantar, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ou seja, Saul ele não gosta, Saul não se agrada, porque Saul tinha uma fama como rei, Saul tinha uma fama como valente, tanto ele quanto os soldados dele. Ou seja, Saul tinha nome. E aí quando Davi ele mata, né, Golias, e apresenta ali, e Saul bota Davi como um valente ali de luta ali, para poder mandar ele para as batalhas. Davi começa a se destacar, Davi começa a ter nomes, e aí que começa a inveja de Saul, porque Davi ele se dispara, Davi começa, aonde que Saul enviava Davi, né, nas batalhas, Davi tinha sucesso aonde que ele ia. Ou seja, isso acabou trazendo uma grande inveja, um certo incômodo para Saul. Ou seja, o que acontece? É a parte que chega, né, de quando Saul começa a perseguir Davi por causa disso. Porque na mente de Saul, Davi, por se destacar tanto, ele entendia que Davi poderia tomar o lugar dele como rei.
Porque a fama de Davi estava correndo muito mais rápida do que a dele. A verdade é essa. E o povo estava elogiando muito a Davi, ou seja, dando honra para ele também e tudo mais, né? Fazendo festa e tudo. Então, é quando chega no versículo 24 aqui dessa explicação, né, dessa história, um pouco dessa história que eu contei para você, aí chega nessa explicação aqui do porquê que Davi, ele vai vai para dentro de uma caverna, do Mar Morto ali de Gede ali, vai para dentro de uma caverna para se esconder do rei Saul. Por quê? De uma injustiça. Porque a Bíblia vai dizer que o espírito ruim se aposta de Saul e o espírito de Deus que tinha em Saul passa para Davi. Ou seja, o Saul já não tinha mais o espírito de Deus, mas sim Davi. Ou seja, uma perseguição sem necessidade nenhuma. Isso tudo porque Davi cumpriu aquilo que o rei Saul estava mandando ele fazer. Certo? Então o que eu quero vir aqui nessa perseguição, o que eu quero te explicar, o que eu vim trazer sobre essa perseguição, o que acontece? Existe hoje em dia pessoas desse mesmo patamar de Saul. Existe sim, porque pessoas sendo colocadas muitas das vezes, né, em posição alta, em posições boas, né, e que não se agrada muitas das vezes com a evolução da outra. Ou seja, só ela que pode fazer, só ela que tem que se destacar, só ela que pode ser honrada, só ela que pode receber elogios. Isso está totalmente errado. Isso eu vejo. Já vi muito e vejo hoje em dia dentro da igreja. Isso acontece muito dentro da igreja, né? Pessoas que estão se destacando dentro da igreja, só ela que pode, só ela que tem, né? Só ela que pode ser elogiada e só ela que tem a capacidade para fazer aquilo dali. Só que a Bíblia também vai dizer, uns têm dons para servir, outros para ensinar e outros para pregar. Ou seja, cada um, Deus deu um dom diferente para a pessoa. E aqui, Deus permitiu, Deus honraria, Deus permitiu com que Davi matasse Golias. Ou seja, tantos soldados, né, preparados, assim como existe dentro das igrejas, tantas pessoas preparadas, mas quando foi para poder botar a mão no arado, não teve a capacidade conforme de Davi teve. Entendeu? Então, o que eu venho trazer aqui de hoje é isso. Pessoas, ou seja, muitas das vezes você está sendo perseguida por algo que você se posicionou porque muitas das vezes o pastor pediu. Alguém pediu para você fazer, não é porque você quis, mas é porque você sentiu também da parte de Deus você se posicionar. Ou seja, pessoas que insiste em perseguir uma outra, não tem base bíblica, não tem Espírito de Deus. Assim como Saul apresentou aqui, Saul, ele idolatra a própria vida dele, ele idolatra o próprio erro dele e esquecendo diretamente de Deus. A verdade é essa. Ou seja, quando ele começa a si próprio se idolatrar, é uma coisa que Davi não faz, em menção nenhuma. Portanto, que Deus chama Davi como o segundo coração de Deus. A Bíblia fala que Davi é o segundo coração de Deus. Por quê? Davi era íntegro, Davi era correto diante de Deus, sempre pensava em fazer as coisas certas para Deus. E Saul, só que não. Saul teve momentos da fama dele que ele começa a se promover, ele se achando que a própria sabedoria dele leva ele a algum lugar. Ou seja, é a mesma situação do que acontece dentro das igrejas. E sabe o que acontece também? A perseguição muitas vezes dentro da igreja. Sabe de quem é a culpa literalmente disso? É do pastor. É do pastor local, o presidente, de quem estiver dirigindo ali a igreja. Por quê? Em vez do pastor chamar atenção e botar de banco uma pessoa dessa que está perseguindo uma pessoa inocente, ele não bota, ele fica passando muitas vezes a mão na cabeça da pessoa. Ou seja, isso está errado. E é por isso que muitas das vezes tem muitas pessoas, infelizmente, saindo dentro das igrejas por causa disso. Por quê? O erro é do pastor. Aí o pastor fala, não, a irmãzinha está assim assado, mas espera que daqui a pouco ela toma maturidade. Quando ela vai tomar maturidade? E aonde tem respaldo bíblico para isso? Eu estou com a Bíblia aqui aberta. Aonde tem respaldo bíblico para isso? Ou seja, Saul estava perseguindo o tempo todo Davi. E aí a gente vai ver aqui, também por dia de hoje, para quem está sendo perseguido, assim como Davi estava sendo perseguido, a gente vai ver aqui, né, no versículo 4, né, que vai dizer que os soldados de Davi estavam influenciando Davi a matar Saul. Por quê? Da mesma forma que Saul queria matar Davi, os soldados de Davi estão falando, ó, Deus não te prometeu, Deus não falou que ele entregaria o seu inimigo na tua mão, agora pague o mal com o mal. Só que, uma coisa que me chama muita atenção aqui também de Davi, que me ensina muito é o quê? Davi, em vez dele ser influenciado pelo mal, ele acaba influenciando ao bem. Por quê? O versículo 7 vai dizer assim, ó, assim Davi convenceu seus homens que não deveriam atacar Saul, ou seja, não deveria matar Saul. Ou seja, Davi ele tinha confiança, ele tinha fé em Deus. Davi ele sabia que Deus estava com ele. Davi sabia que quem estava no comando de tudo da vida dele era Deus. Portanto, que a consciência de Davi começa a doer porque ele sabia que Deus estava permitindo aquilo dali acontecer. Então, o que podemos trazer para o dia de hoje? Quando alguém
fizer algum mal a você, não retruca com o mal, seja igual Davi, seja espelho de Davi, né? Que você permita que essa história venha te influenciar para o bem. Você venha olhar uma história dessa, falar sobre perseguição de uma pessoa injusta, uma pessoa que tinha um espírito imundo, um espírito ruim, e com uma pessoa que tinha o Espírito de Deus, que tinha uma essência. Davi deu uma aula aqui para os soldados dele, né? Por ser novo demais, assim como Saul falou, você é um rapazinho muito novo. Só que aí que tá, né? Muitas das vezes a aparência bruta engana muito, né? Engana muito. Aqueles que fazem muito, muitas das vezes não estão com nada. Quem tem de fato o verdadeiro cargo, não faz nem a metade com aqueles que não tem. Ou seja, Davi mostrou de fato a verdadeira essência. Quem de fato tinha essência, ou seja, Davi confiou em todo instante aqui em Deus, sabendo, e também Davi já tinha passado também, já tinha matado o urso, tinha matado o leão, e depois desse preparo todo, ele se confronta ali com o gigante. Ou seja, eu vim trazer essa palavra para você hoje, para você poder entender, ainda que você esteja sendo perseguido por alguém, só entregue na mão de Deus. Seja assim como Davi. Já aconteceu isso comigo, eu já tive experiência sobre isso, já fui muito perseguido, ainda sou muitas vezes perseguido por causa da obra de Deus. Só que aquilo, se a gente não for perseguido, tem alguma coisa errada, porque o cristão, ele é assim dessa forma. O cristão, ele sofre, o cristão ele é perseguido, ele passa por espinho, assim como Davi passou. Eu vamos passar por perseguições. Só que o mais bonito de tudo, o que me chama a atenção aqui é o que? Em vez de Davi ser influenciado por aquele soldado e pela influência daquele soldado e matar Saul, ele não mata Saul, mas sim, sabendo ele que a oportunidade em que ele estava recebendo era para poder mostrar para aquele soldado e ensinar aquele soldado que de fato não era daquela forma que deveria ser agido, ou seja, era da forma que Davi agiu, e agiu bem agido e com muita sabedoria e com muita inteligência, assim conforme o Espírito Santo deu para Davi. Ou seja, se você está sendo perseguido por alguém, né, por alguma pessoa, e vier a pessoa te influenciar, falar para você, qualquer oportunidade que você tiver para poder denunciar a pessoa, ou seja, retrucar com mal, você não faça isso. Somente entrega na mão do Senhor Deus e permita que Ele venha fazer uma grande obra na sua vida. Da mesma forma que Deus fez na vida de Davi, Deus Ele quer fazer na sua vida. Não seja medíocre, não seja ruim, não tenha a mente fechada e não seja inconveniente, ou seja, um tipo de pessoa que não tem maturidade, porque a pessoa que não tem maturidade, não tem um senso e não tem o Espírito de Deus, ela acaba fazendo o que os soldados estavam querendo fazer ali com Saul. Só que Davi lhe deu uma baita de uma aula, né? Deu uma baita de uma aula ali, e Davi ele tinha a essência, Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Portanto, que ele ensinou, ele conseguiu convencer, e que você seja assim como Davi foi. Quando você for influenciado para fazer o mal, que você venha influenciar ao bem, assim como Davi foi. Ou seja, Davi foi um guerreiro. Deus abençoou muito Davi pela paciência que ele teve, né? E por ele sempre confiar em Deus. É isso que nós devemos ter, a confiança em Deus para tudo. Porque da mesma forma que aconteceu aqui com Davi, pode acontecer com você. Só que você precisa de entender que Deus, quando Ele permite alguém, muitas das vezes, perseguimos a gente, é para podermos nós até mesmo explicar, ensinar para a pessoa que a pessoa muitas das vezes está errada e que ela não tem nada a ver, que ela não tinha nada contra a outra pessoa. Ou seja, assim como Saul estava perseguindo Davi, e Davi, aqui a palavra de Deus fala que Davi ele vai de mansinho, né? Davi se arrasta de mansinho, corta a capa de Saul, e ali ele mostra para Saul que poderia ter matado, mas preferiu evitar, né, a morte sobre as costas dele. E aí Saul viu que de fato Davi não tinha nada contra ele. Ou seja, faça isso todas as vezes que alguém vier contra a sua vida, se levantar contra a sua vida, né? Seja homem, seja mulher, haja dessa forma para você ver como é que você vai ser abençoadíssima por Deus, mais do que eu acredito que você já é. Mas seja exemplo, seja espelho para as outras pessoas, tá? Não é fácil ser perseguido. Não é fácil ser perseguido por pessoas que estão perseguindo a gente sem a gente menos fazer nada. Não é fácil. Mas a gente, com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a gente vai longe, a gente vai fazer a obra de verdade. E outra, quando muitas vezes alguém se levanta contra nossas vidas, tá? Quando a pessoa se levanta contra a nossa vida, é para a gente poder ter maturidade espiritual. E muitas das vezes a pessoa que está desligada de Deus, está desligada, né? O inimigo ele já usa, conforme que aconteceu, que o inimigo usou Saul para poder matar, perseguir Davi, né? Quando o inimigo ele faz isso,
né? É para você entender que não é a pessoa diretamente também que tá te, no caso, perseguindo, mas sim é o próprio diabo ali naquela pessoa. A pessoa já está desligada, já está fraca espiritual, recebe a seta, vem para cima de você com tudo. Então a verdade é essa. Então, se você está na obra, se você estava na obra, parou por causa de certas perseguições, retorna para a obra, faz assim como Davi. Davi continuou a sua obra, Davi continuou adorando a Deus, Davi continuou colaborando para a obra de Deus e foi um grande homem de Deus ali, dando vários e vários exemplos, várias experiências de sabedoria, e foi um grande espelho ali para aqueles homens e para aqueles soldados, tendo influenciado a fazer o amor e ter coisas boas, e sim, tendo uma grande maturidade, ter conhecimento da palavra, tendo intimidade com Deus e confiança em Deus, porque a fé é assim, você não vê, mas você entende que Deus está com você independente de qualquer coisa. Então quando a pessoa perseguir você, você não persegue ou vê a retrucar com a pessoa, mas faz uma coisa que eu aprendi com a Bíblia: ore somente por essa pessoa, para que Deus venha libertar essa pessoa e para que ela venha ser uma pessoa melhor do que ela já é, tá? Porque a pessoa muitas das vezes que está perseguindo uma outra sem motivo nenhum, ainda que muitas das vezes tenha motivo, muitas das vezes ela está possuída pelo demônio, está possuído pelo diabo, porque o diabo ele gosta de afrontar, gosta de espetar os outros, gosta de perseguir a igreja e os cristãos. Então é dessa forma que você vai conseguir vencer o diabo. E em Efésios 6:10 vai dizer: revestimos da armadura de Deus, ou seja, estejamos unidos com o Senhor, com o amor que vem dele para conosco, e a gente tenhamos força para poder nos revestir e ter força para lutar, né, contra o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as forças da potestade do ar. Ou seja, a nossa luta não é contra os irmãos da igreja ou aqui do mundo, não é. É contra os demônios, ou seja, as legiões satânicas que vêm contra nós, conosco. E sim, ou seja, muitas vezes a pessoa, por estar fraca espiritual, acaba recebendo seta, fica cega e acaba nos perseguindo. Mas que você seja, a partir de agora em diante, vendo esse vídeo, seja um exemplo na obra de Deus, seja um espelho, tá? Seja um espelho. Ainda que muitas das vezes você seja inocente, né? Ainda que você seja inocente, você não fez nada, né? Você sabendo que você não fez nada, só ore a Deus, dobra o joelho, ora a Deus, jejua, ora, lê a palavra, medita na palavra dia e noite e dia, para que você venha estar firmado na presença de Deus, para quando, né, você sair vitorioso, quando a pessoa entender que você não tem nada a ver contra essa pessoa, contra ela vai entender e você vai dar uma baita de uma aula para ela. E ela vai entender que você é verdadeiro homem de Deus e uma mulher de Deus, tá bom? E essa explicação, essa mensagem de Deus que eu venho trazer para você hoje. Não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para quando todas as vezes eu estar postando mais vídeo aqui para você, aqui está chegando diretamente para você, tá bom? Curta e comenta aqui no vídeo aqui o que você achou, o que você entendeu da mensagem de Deus, é edificante para a sua vida, você conseguiu aprender mais da palavra de Deus a cada dia mais, tá? Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Que também está sendo perseguido injustamente, mostra esse vídeo para a pessoa entender que Deus está no comando de tudo e que tudo que acontece neste mundo é Ele que está permitindo acontecer na sua vida e na vida de qualquer um, tá bom? Que você fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe cada vez mais.